Faça da sua história uma grande história. Sabe, quando nós pensamos sobre a nossa vida é a somatória de experiências que nós temos desde o momento que nós nascemos. Todos nós temos uma história. Se você chegar para alguém e perguntar qual é a sua história, ele vai contar pontos marcantes que marcaram a sua vida, e ele vai contar, e ele vai trazer, às vezes, o nascimento, às vezes ele vai trazer algo da sua infância que ele viveu com seus pais, ou uma viagem, ou algo, um presente, ou algo que aconteceu e marcou. Depois, quando você vai amadurecendo, você lembra da história de quando você conheceu sua esposa, seu namorado, sua namorada, aonde você noivou, casou, e a gente vem vindo com as somatórias. A vida é assim, a soma dessas experiências vão nos formando, vão apresentando para nós a nossa história. O que eu quero chamar a atenção para vocês nessa noite é que, no meio do caminho, muitas vezes nós ficamos muito preocupados, e eu falo preocupados no sentido de preocupação mesmo, de como alcançar o ponto B, o fato de o ponto A para o ponto B, aqui os desejos que nós queremos viver, muitas vezes nós focamos tanto no ponto B, e deixamos de lado o mais importante, que é desfrutar o caminho. O desfrutar o caminho, o meio do caminho, a jornada, ele é mais importante até do que chegar até o ponto B. Sabe, querido, porque você, enquanto não chegar lá, você vai estar no meio da jornada. E nós precisamos entender que esse meio acontece muitas coisas. Eu não sei, mas quem já foi pego de surpresa pela vida aqui? Levante sua mão se você já foi pego de surpresa. Quem já preparou um plano e talvez ele não deu certo? Ou quem talvez passou por uma coisa que não desejaria passar? Ou agora uma pergunta positiva: quem já viveu algo e alcançou algo que desejava alcançar? Meu irmão, a nossa história é cheia de desafios, também de promessas sendo vividas, de vitórias, ou até mesmo de algumas batalhas que nós não vencemos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, independente da batalha ou do meio do caminho que você está, Deus, Ele pode intervir na nossa história. E a minha história e a sua história, ela vai ser uma história grande, poderosa, se nós deixarmos com que Jesus seja o protagonista da nossa história. Eu e você, nós corremos risco, querido, quando nós deixamos de lado ou colocamos Deus, colocamos Jesus num lugar da história que não seja protagonista. Quando eu e você podemos buscar numa história a respeito dos papéis que uma história pode ter, eu até fiz topifiquei algumas coisas. Você tem o protagonista da história, você tem o antagonista da história, aquele que é contrário ao protagonista. Quem que é o antagonista da nossa história aqui, meu irmão? Nessa vida? Quem sabe? Hã? Quem é o inimigo das nossas almas? Pode falar, meu irmão. Como que é? Não, quem que é? Satanás, querido, é o diabo. E o diabo, ele é especialista muitas vezes de lançar sofismas na nossa mente para que a gente possa pensar e entrar num campo de batalha terrível. Sabe, nós temos a posição do diabo como um antagonista daquilo que nós estamos vivendo. Nós temos também muitas vezes pessoas que podem atuar na nossa vida, ou a gente pode atuar na vida de alguém como mentor, como alguém que guia. Nós podemos também ter o camaleão. O papel do camaleão não é para nós não, mas nós muitas vezes podemos atuar assim, de um jeito num lugar, de um jeito no outro lugar. E sabe, querido, nós temos várias posições. Eu também tenho a posição de talvez da pessoa que, o falso herói. Já viu o falso herói na história? Ele parece que está junto contigo, ou você parece que está junto com alguém, mas na hora que mais precisa, ele rói a corda. Sabe, nós temos várias posições. Eu posso trazer outras aqui ainda. Vou lá trazer um pouquinho mais. O coadjuvante. Muitas vezes, querido, eu vou ser um suporte para cumprir uma visão de a vida de alguém. Você sabia disso? Talvez Jesus, sendo protagonista na vida de alguém, vai fazer com que essa pessoa seja levantada e ela precisa de auxílio, e talvez eu vou ser o coadjuvante, mas em todo momento eu vou estar levantando e vou ter a minha participação na história.
Meu irmão, nós também podemos ter o posicionamento do espectador, aquele que só assiste o que está acontecendo. Parece até que nada acontece com ele, porque ele só assiste. Temos também o papel do narrador, que é aquele que só conta a história dos outros. Quem já viu pessoas que nunca tem uma história pessoal para contar? Nenhum testemunho de algo que Deus fez por ele. Sabe, querido, eu não quero só me deter nessa questão de trazer papéis, até porque não é uma aula de atuação de cinema. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós podemos, se colocarmos na posição da nossa história, as pessoas certas e o protagonista Jesus na nossa vida, no meio do caminho, milagres hão de acontecer na nossa vida e nós seremos tocados por coisas e necessidades que nós tivemos, nós seremos supridos, milagres acontecerão e o Senhor há de operar em nosso favor. Esse é o ponto. O ponto é que quando eu me coloco na minha própria história e desejo e faço da minha participação da minha história, não um botão automático, meu irmão, saia do automático. Saia de deixar a história da sua vida correr como se você não tivesse controle. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você tem o controle da sua vida. Vou te dar uma boa notícia. Você pode celebrar com isso e falar: eu tenho o controle da minha vida. E sabe qual que é a coisa mais maravilhosa? Mateus, ele nos promete que aquele que é filho de Deus será guiado pelo Espírito de Deus. E se eu tenho o controle da minha vida, guiado pelo Espírito de Deus, eu vou acertar em todas as áreas que eu ouvi a voz do Senhor e deixar com que Ele seja o protagonista da nossa vida. Agora, eu não sei, meu irmão, eu não sei a sua história, eu sei a minha. Eu sei os meus percalços, eu sei as minhas dificuldades, eu sei as minhas tentações. Sabia que você é tentado segundo a sua própria cobiça? Sabia que você não é tentado porque naquilo que eu sou tentado, você é tentado naquilo que te chama atenção para você e não para mim. Talvez sejam áreas diferentes, mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão, nenhuma tentação é maior do que Jesus na nossa vida para que nós possamos vencer tudo que se levantar contra nós. Tem uma história, eu quero narrá-la para vocês, ela é muito conhecida, mas Deus colocou no meu coração, como que é interessante uma história se conecta a outra história, que tem sempre um papel, uma visão, e se você começar a olhar os personagens que encontram em cada história, meu irmão, todos nós somos tocados todos os dias por a história de alguém. Nós podemos escolher qual será o nosso papel. Eu esqueci de um papel que tem fácil aí também numa atuação, murmurador. Aquele que reclama de tudo. Ou aquele que vê, aquele que tem o olho ruim. Tudo é ruim. Não, meu irmão, nós precisamos entender que eu e você podemos permitir com que Jesus seja o protagonista da nossa vida e a nossa vida seja tocado na nossa necessidade. Amém? Eu quero ler com você o que está escrito lá em Lucas, capítulo 8. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus nessa noite manda dizer para mim e para você, porque eu vou celebrar isso comigo também, porque a minha vida é a minha vida. Eu tenho uma história também, ou você acha que eu não tenho uma história? Ou talvez você ache que talvez eu não tenho desafios. Não, todos nós temos. Deixa eu dizer algo para você. Deus está mandando dizer para mim e para você nessa noite. Eu vou ter uma intervenção sobre a sua história, se você permitir que eu seja o protagonista dela. Mesmo que você esteja cansado ou que esteja com alguma coisa para ser vencida, eu sou o teu Deus. Eu te guardo, nunca te deixarei, nunca te desampararei. O Senhor intervém, meu irmão. Aleluia. Estava a história da filha de Jairo. Quando Jesus, versículo 40, 8:40, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou, prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertavam a multidão.
Versículo 43. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, fala 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curada. Chegando por trás dele, tocou a orla das suas vestes, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Para a sua Bíblia aqui, olha para mim, nós vamos ler o texto todo. Mas deixa eu colocar você no intuito do que eu quero trazer nessa noite, nessa história. Começou uma história através de Jairo, que procurou Jesus para ser o protagonista da sua vida, porque Jesus operava grandes milagres, e eu via a história de Jesus, e Jairo tocou o coração de Jesus, dizendo: Jesus, eu tenho um problema, vem comigo. E Jesus decide ir com Jairo, mas no meio do caminho entra outra história, e a história que também nós conhecemos da mulher do fluxo de sangue. Meu irmão, eu não sei você, se você está no papel de Jairo. Eu não sei você se você está no papel da mulher do fluxo de sangue. Eu não sei você se você está no papel dos discípulos que tentavam cobrir Jesus e não sabiam muito bem o que estava acontecendo, mas estavam no meio do caminho, junto com Jesus. Eu não sei qual que é a sua posição, mas uma coisa eu sei: todas as vezes que Jesus entrar na história, a história será mudada. Eu não sei o que acontece, da onde vai vir, se vai vir pela direita, pela esquerda, pela frente ou por trás. Ele nos cobre de todos os lados. Eu não sei como vai ser a intervenção, mas haverá uma intervenção divina. Haverá. Só que nós precisamos aprender com as nossas atitudes. E meu irmão, essa mulher de fluxo de sangue, ela decidiu no teu coração: eu vou tocar nas vestes de Jesus. Sabe, muitas vezes nós precisamos decidir na nossa história que nós vamos tocar nas vestes de Jesus. E vai haver esforço da nossa parte para a gente tocar essas vestes. Nós vamos precisar sair da zona de conforto, muitas vezes deixar de lado, abnegar a nossa carne, deixar de lado desejos, deixar de lado talvez a nossa própria razão, porque a fé, meu irmão, a fé, ela milita contra a nossa carne, o Espírito milita contra a carne. E a palavra fala que o meu justo viverá pela fé. A fé não é compreendida da maneira natural, mas a fé é compreendida espiritualmente. Aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais, mas aquele que é carnal não pode discernir as coisas espirituais. Eu e você estamos sendo chamados para discernir as coisas pelo Espírito. Meu irmão, talvez o que nós precisamos fazer é guardar firme uma posição. Lembra da história? Jairo, no meio do caminho, essa mulher toca, ela é curada, mas gastou o tempo, porque demorou para Jesus chegar até a casa dele. Lembra o que acontece? O que acontece com a filha? Ela o quê? Mas Jesus estava com ele. E muitas vezes nós estamos no meio do caminho achando que não está acontecendo conforme está acontecendo. Parece que não está acontecendo nada. Quem já viveu uma situação que parece que não está acontecendo nada? Ô tempo gostoso! Parece que você está colocando a sua fé em ativação. Você está fazendo um esforço no sentido de guardar a sua fé, mas nada está acontecendo. Ei, deixa eu te dizer com você, se você estiver em fé, Jesus vai estar contigo. E se Jesus está contigo, um milagre há de acontecer nas nossas vidas. E não é no tempo meu. Porque a intervenção divina, ele acontece, algo espiritual vem dele, é por ele. Ele que manifesta. E sabe, querido, a experiência, eu não sei, mas eu imagino que Jairo, quando chegou e teve a notícia, seu coração se abateu. Não é fácil ver uma filha morrer, ou não é fácil ter uma expectativa sendo frustrada, ou não é fácil num tempo de espera, talvez até receber uma notícia que não deu certo. Mas deixa eu dizer algo para você. A palavra fala que para toda promessa de Deus tem o sim e o amém. Se está escrito na palavra, eu creio, ponto final, acabou a história. Nós seremos guiados por Deus para cumprir a palavra, confessar a palavra na nossa vida, e vai acontecer, porque a palavra é a verdade, é a absoluta verdade, ela não é mentirosa, ela vai se cumprir na nossa vida. Aquilo que Deus falou ao meu respeito, ao seu respeito, vai acontecer em nome de Jesus.
Ninguém pode roubar isso. Ninguém pode roubar isso. Ei, meu irmão, muitas vezes, como eu posso voltar um passo para trás, alguém tocou Jesus, saiu virtude, ele falou, alguém tocou, saiu de virtude de mim, ele nem soube quem tocou. Porque é algo espiritual. Talvez nós estamos tão assim, intrigados com a nossa vida, preocupados, ansiosos. Ei, meu irmão, eu acho que eu e você, nós já entendemos com a vida de maturidade ou a vida de adulto, que o que nós precisamos aprender e o que dá uma estabilidade na nossa vida, como homem, como mulher, como casal, como um profissional, é controlar a nossa ansiedade. É isso que vai diferenciar meninos de homens, meninas de mulheres, de aquele que é criança para um adulto, é saber controlar as suas emoções. Sabe, meu irmão, talvez o que te faz movimentar muitas vezes é como uma mulher de fluxo de sangue, um desafio, um romper, um ter que botar força e talvez fazer e fazer, mas talvez na sua história não é assim que vai se manifestar o milagre. A sua história vai ser como Jairo, você vai ser só andar no meio do caminho, perseverar na sua fé, e talvez você não colocar força nenhuma, vai receber notícias que nem queriam receber, mas se você permanecer firme, vai acontecer em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, o grande desafio é guardar a nossa fé em todo o tempo e de qualquer maneira exigida. Nem sempre a fé vai funcionar como você funciona. Quem descobriu aqui já que tem nesse lugar aqui diferentes personalidades? Quem já descobriu? Quem descobriu nesse lugar que tem diferentes temperamentos? Quem descobriu? Quem descobriu aqui que tem nesse lugar diferentes maneiras de pensar? Agora, entenda só, Jesus não está limitado a isso, querido. O agir de Deus não está limitado ao meu temperamento. O agir de Deus não está limitado à minha personalidade. O agir de Deus não está limitado como eu entendo as coisas. O agir de Deus, ele está posicionado na manifestação de algo divino, extraordinário, espiritual. Ele faz como Ele quer fazer, Ele se manifesta como Ele quiser se manifestar. Ei, meu irmão, é isso que nós precisamos entender. O que nós precisamos é guardar a nossa história, a nossa fé, Ele sendo protagonista, nós vendo, enxergando as coisas acontecendo ou não enxergando nada, porque há de se manifestar, querido. Sabe, eu escutei uma ministração há uns 15, 20 dias atrás, ele falava sobre paciência. Ô negocinho difícil. Fruto do Espírito, para manifestar que ele tem que ser colocado algo intencional e esforço. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ele tem cara de paciência. Quem não está na longanimidade ou paciência está andando E o que a palavra diz lá em Filipenses? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido perante o teu Deus as suas necessidades com ações de graça. Meu irmão, eu escutei essa ministração e Deus rasgou o meu coração como uma resposta, dizendo que muitas vezes, de fato, Ele vai operar como Ele quiser operar, Ele vai fazer como Ele quiser fazer, mas o que vai acontecer é a manifestação da unção. Os princípios vão guardar a manifestação daquilo que deve acontecer na nossa vida. Não é apenas do meu jeito. Deus está olhando para mim nessa noite, olhando para você e fala: ei, eu vou intervir, deixa eu trabalhar na sua vida, mas não será do seu jeito. Vai ser do jeito de Jesus. Vai ser melhor, Alencar. Vai ser em paz, em shalom. Vai ser tudo, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando. Vai ser de uma maneira extraordinária, vai ser uma construção sólida, vai ser algo que você vai reconhecer que Deus fez. Sabia que muitas vezes, quando tudo acontece do jeito que nós pensamos,
Às vezes a gente coloca até a honra sobre nós mesmos. Quem já fez algo e colocou a glória para si? Levante sua mão todos, que se você não fizer isso, você é o maior mentiroso desse lugar. Quem já fez algo e, nossa, meu Deus, eu sou bom. E as pessoas não me enxergam como eu sou bom. Eu precisava de louros na minha cabeça, uma salva de palmas, aonde eu tinha que ser aclamado. Que santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deveria ser Daniel, Daniel, seja louvado sobre toda a terra. Santo Daniel, canonizado seja você. Meu irmão, eu não estou nessa posição e você também não. Você não está nessa posição não. Toda a honra, toda a glória seja dados a Ele. Ei, eu e você nascemos, lá em Hebreus diz que eu e você nascemos para a demonstração da sua glória. Aquilo que acontece em minha vida, ou aquilo que Deus se manifesta, as minhas vitórias, aquilo que chegou para mim, é para demonstrar a glória dEle, é por Ele, é para Ele, Ele que me dá forças, Ele que faz as coisas acontecerem, meu irmão. E no meio do caminho da história, se você precisa ser aquele que agacha e lute, e vai apertado pela multidão, e tentar lá, e vai colocando esforço, seja esse cara, seja essa mulher. Mas se você também tem que ser como Jairo, ficar brisando, meu irmão, ficar brisando para mim é um negócio desafiador. Como é desafiador muitas vezes. E eu vou te falar, para outros o desafiador é colocar força e arrastar. Meu irmão, para mim é muito melhor. Arrasta, pega, luta, arranca tudo, sangue na canela e vai. Mas quando Jesus vira para mim e fala assim, é brisando, Daniel. É um passo, atrás de outro passo. Meu irmão, eu tentei fazer yoga. Eu durei duas aulas. A primeira aula eu durei porque 1h30 foi uma pessoa falando, com a voz desse jeito, explicando para mim 1h30 qual eram os benefícios do yoga. E eu olhava para ela e minha vontade era matá-la. Mas o que eu fiz é ficar olhando e falar, será que eu consigo aguentar ficar nesse lugar? Eu me desafiei a ficar naquele lugar. E ela falava os benefícios do yoga. Nós vamos colocar um colchonete. Enquanto ela foi buscar o colchonete, eu já tinha pegado o meu e sentado. E ela ainda desenrolando o colchonete. E ela sentou, colocou à minha frente e disse, fique numa posição ereta e respire. Meu irmão, eu já estava suando. Força! Aí a segunda aula eu não consegui, 10 minutos, falei, não é para mim, não é para mim, deixa para lá, obrigado, Deus abençoe. Fui! Vou correr, sei lá, fazer alguma coisa que me deixa agitado. Mas sabe, querido, no yoga eu posso fazer isso porque é uma coisa natural. É algo que eu posso escolher, aí tem o meu gosto, de fato. Se eu gosto de correr, corro, se eu gosto de andar, ando, se eu gosto de fazer uma luta, sei lá o que, eu posso. Mas em Deus não é eu que escolho. Se Deus está olhando para mim e fala assim, paciência, meu filho. Fique firme e apenas ande. Ela não está morta. Ela dorme. Vamos comigo até lá em cima. Meu irmão Jesus está me chamando para ir lá em cima com ele. E esses degraus estão sendo os degraus mais dinâmicos da minha vida por dentro. Mas é um desafio. Eu estou pregando para você nessa noite algo que a vida nos ensina, e todos os momentos nós vamos estar no meio do caminho de história de alguma coisa na nossa vida, em alguma área, e eu quero dizer, isso nunca vai acabar, e nós precisamos celebrar isso, porque essa vida da fé, ela precisa ser divertida para nós, ela não pode ser aterrorizante. Tem gente entendendo a vida da fé como uma pressão de Satanás. Não, meu irmão, sabe como a vida da fé é chamada na Bíblia? O bom, como que é? O bom combate da fé. Não é o mau combate, não é o duro combate, é o bom combate.
Sabe, eu e você precisamos nos perceber, porque hoje, no tempo de hoje, quem vai fazer o papel de Jesus nessa terra somos eu e você. Sabe, eu aplicando o que eu estou dizendo para você sobre Jesus ser o protagonista, mas Jesus em você vai fazer também você tocar a vida de pessoas. E eu quero nessa noite desafiar você a sair da posição errada de atuação na sua vida. Mas eu não consigo saber exatamente qual é a área ou qual é a sua atuação hoje. Quem sabe é você, se você parar para pensar e examinar o seu próprio coração. O que eu posso dizer para vocês e declarar pela fé e declarar como uma atitude de fé na minha própria vida, eu posso falar sobre mim. Eu tenho colocado força para que Jesus seja o protagonista e eu ocupe o lugar que eu devo ocupar na minha história, junto com Ele, construindo um destino, cumprindo um propósito e vivendo tudo aquilo que Deus tem para que eu seja vivendo. Agora isso é uma decisão. Sabe, eu acredito que todos nós somos muito mais do que ter uma rotina de acordar, escovar os dentes, arrumar a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, ou quem não tem filho ainda, enfim, cada um dentro da sua rotina. E você é mais do que trabalhar, querido, ir e voltar. Você é Jesus andando nessa terra. Você é aquele que cumpre aquilo que Deus tem para manifestar na vida de outra pessoa. Eu e você, nós não podemos acostumar apenas de viver uma vida natural. A vida natural é muito pouco para nós, querido. Se você está vivendo uma vida natural, você está vivendo só aquilo que você aprendeu em biologia lá na escola. Que você é um ser vivo, que você nasce, cresce, se reproduz. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Você é apenas um ser assim, um ser vivo que nasceu só para viver, cumprir como se fosse passando aqui pela terra, sem deixar a sua marca. Meu irmão, você tem uma marca. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você tem uma marca. Você tem uma unção sobre a sua vida. Você tem algo precioso sobre você. Você tem um propósito, você tem um destino. Você tem um cheiro de Deus na sua vida. Você tem uma unção específica que flui através de você e em você. Eu e você precisamos acordar com isso. Ei, cadê os dons? Desenterre os dons. Ei, eu chamo à existência os dons novamente sobre a vida de vocês. Eu chamo à existência os talentos sendo desenterrados. Ei, meu irmão, o talento, eu não nasci para enterrar o meu talento. Mesmo que sejam dias difíceis. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu reproduzo, quando eu multiplico, eu recebo uma nota e essa nota anima o nosso coração. Meu irmão, com coisa boa é receber a nota do Senhor, servo bom e fiel. Oxi! Você acha que eu e você não há um contentamento de receber boas notas do Senhor? Quando nós sabemos que nós estamos fazendo mais do que o básico. Sabe, querido, uma coisa que eu tenho aprendido, e eu vou partindo para encerrar, porque eu quero ter um momento de oração nessa noite. Deixa eu dizer para você, aquilo que é básico é a minha responsabilidade, eu nem preciso me vangloriar disso. É como se eu olhasse para mim e falasse assim, você não faz mais do que é necessário. Mas decidir ser diferente, meu irmão, exige um esforço. Andar uma milha extra, andar um ponto a mais, cumprir mais um desafio. Ei, parar de pensar apenas em mim, pensar nos outros. Você quer saber desafio maior hoje? As pessoas não pensam nas outras pessoas. Você já parou para pensar que se todos nós colocássemos força, de fato, para que a gente seja Jesus na vida de uma pessoa que não conhece Jesus ainda, esse lugar aqui estaria um lugar mais cheio, mais lotado de pessoas que querem e desejam as mesmas coisas? Você não fica feliz com isso? De pessoas sendo convertidas, salvas?
Nossa, que alegria extraordinária demonstrada nesse lugar. Uou, glória a Deus! Meu irmão, começa o desafio até por isso. Vibrar com isso. Quando eu falo para mim sobre cuide de você, meu irmão, até abre um sorriso. Quando eu falo cuide de você mesmo, você há de ganhar coisas maravilhosas. Deus está cuidando de você, o sorriso. Mas quando a gente fala, o que você recebeu não é teu, você vai dar muito, você vai avançar nessa área, você vai ser um canal, até a pessoa fica assim, rapaz, é um fardo, não, meu irmão, é alegria, nós nascemos para isso, essa é a milha extra que Jesus nos convida para cumprir, porque senão nós somos chamados como servo inútil. Quando eu faço apenas aquilo que é me mandado, sabe qual que é a diferença de obediência e honra? Eu nem estava preparado para falar sobre isso, mas vamos falar sobre isso. Eu não quero que meus filhos me obedeçam, eu quero que meus filhos me honrem. É uma diferença muito grande, sabe por quê? O filho que obedece, ele cumpre uma recomendação de voz de comando dado. Aquele que obedece, ele tem uma ordem, ele cumpre. Mas aquele que honra, mesmo que não foi pedido, ele guarda com fidelidade aquilo que precisa ser guardado. E se eu ensino bem, ele me honrará, e ele guardará aquilo que deve ser guardado. E vai ser mais do que apenas obediência. O que Deus me chama, o que Deus te chama para honrá-lo. Que não seja apenas voz de comando, de medo, de talvez de não cumprir algo, como uma religiosidade na nossa vida. Mas que seja uma honra no nosso coração, dizendo, Deus, eu vou cumprir os seus princípios. Meu irmão, tem gente que parou de beber porque fala que é crente. Eu não bebo porque eu não sou crente. Eu não bebo porque eu honro Ele com a minha consagração. Eu parei de falar palavrão, eu nem falava, mas eu eliminei isso da minha vida, ou não me atentei para isso, não porque é uma obediência apenas, às vezes eu decidi honrar ao Senhor. Eu tenho que parar de mentir, não porque eu tenho medo do pai da mentira que é o diabo, mas eu decido obedecer ao Senhor honrando Ele, e não mentindo, e assim roubando, e qualquer outra coisa, meu irmão. Porque se eu não tenho isso no meu coração, eu vou ter saudade do tempo da carne. Eu vou cumprir as coisas apenas por um medo e um receio. Deus não quer medo da nossa parte, não. Ele quer honra. Ele quer honra. Ele quer ver a minha vida e a sua vida falando, Pai, eu vou andar uma milha extra. Eu vou pensar no meu vizinho. Eu vou pensar nos meus tios. Eu vou pensar na minha família. Eu vou pensar no colega do meu trabalho, eu vou pensar nos meus filhos, eu vou pensar no amigo dos meus filhos, eu vou pensar sobre alguém que eu possa ajudar. Vamos ser sinceros. Quem tem convicção? Só levanta a mão se você tem, se você não tiver, não levanta não. Quem tem convicção que pode ajudar alguém através dessa parte em Jesus? Levante sua mão se você tem alguém que você possa ajudar. Então ajude e se mexa, meu irmão. Vamos trazer ele para o lado de Cristo. Amém? Vamos trazer ele para o lado de Cristo. Vamos tirar o marasmo da nossa vida. Vamos tirar a inércia do nosso coração. Vamos entrar na história de alguém, para que seja ele tocar na nossa orla e poder sair da nossa vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí eu tenho poder quando Jesus é protagonista da minha vida. Isso é tão poderoso, querido. Isso é tão poderoso. E partindo para encerrar. Quando você para pensar, vamos ser sinceros, meu irmão. Quem está tendo rotinas pesadas de correria na sua vida pessoal? Levante sua mão, pode de verdade. Quem queria apenas uma noite de sono? Oxe, eu queria. Dei um gurizinho de 3 anos para você ver. Chamado Theo. Agitadinho. 4 mamadeiras por noite, meu irmão, ainda. Não posso nem reclamar. Segundo a história conta, eu fazia a mesma coisa. 9 horas, meia-noite, 3 horas da manhã e 5:30 para 6 horas. Tetezão bomba.
Eu estou brincando com a questão de rotina de filhos, mas quem está corrido? Para quem está chegando às vezes em casa e está cansado? Pode levantar sua mão, isso não precisa ter vergonha de reconhecer isso não. Às vezes até para fazer uma comida em casa, puxa vida, vai até para o caminho mais fácil, e até está gordinho porque não está conseguindo nem fazer a comida. Levanta a mão, confessa, aleluia, né? Quem sabe que não é para comer pão de noite? E quem come pão de noite? Cansado, às vezes a rotina, mas meu irmão, se a gente ficar pautando a nossa vida cristã nisso, nós nunca vamos nos mexer em favor de Cristo Jesus. Ele entregou a sua vida por nós, e eu vou encerrar dizendo sobre Ele. Ele é o nosso maior exemplo. Ele entregou a sua vida, Ele foi à morte de cruz. Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão de todas as coisas. Ele se abnegou de todos o seu poder. Ele se fez homem por nós, para cumprir e realiançar o homem. Ele demonstrou o que é amor. É isso que precisa entrar no nosso coração. Ele é o nosso exemplo. O crivo não é o vizinho que não faz. Porque muitas vezes o que faz a gente permanecer nessa mesma posição, nós olhamos para o lado e falamos, pô, eu estou melhor, pelo menos estou melhor que o outro ali. Quem já fez isso? Levanta a mão. Pode levantar a mão todo mundo também. Oh, eu estou bem, pelo menos eu estou orando um versículo, pelo menos eu vou na igreja. Quem já fez isso? Meu irmão, já. Se você não fez intencionalmente, pensou. Sabe, o crivo nosso não é aquele que está abaixo de nós e nem aquele que está no mesmo patamar. O nosso crivo é Jesus, Ele é o nosso crivo. É para Ele que eu tenho que olhar, é nele que eu tenho que me espelhar. E meu irmão, se você melhorar 1% por dia, você vai ver a diferença na sua vida. E é tão gostoso melhorar. Quem gosta de melhorar aqui? Quem gosta de melhorar? Quem já melhorou na vida e celebrou? Quem pode olhar para trás e falar, nossa, eu passava perrengue. Quem já passou perrengue aqui? E olha para a sua vida e fala, Deus está comigo. Poxa, Deus está comigo. Agora, a bênção de Deus e a unção e aquilo que Ele tem nas nossas vidas, ministerialmente falando, acabou? A palavra fala, de graça recebeis, de graça eu dou. Sabe, meu irmão, se você melhorou um pouquinho, não acha que é por você não. É Jesus. Celebre Ele. E eu vou chamar o Ministério de Música e eu vou dizer para vocês. Ele nos ama.